Graças e paz, irmãos. É um privilégio nós estarmos novamente reunidos nesse domingo para estarmos cultuando ao nosso Deus, sabendo que a cada momento em que nós podemos estar juntos, o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado, seja aqui onde nós nos encontramos, como você, em sua casa, com o objetivo de todos nós juntos estarmos glorificando o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor, no Salmo de número 111, nos diz assim: Aleluia, de todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Sabendo que o louvor do nosso Deus está sempre diante de nós, permanecendo para sempre, devemos de estar colocando nosso coração diante de Deus, colocando a nossa expressão de louvor através dos nossos lábios, através dos nossos pensamentos e do nosso próprio ser, porque o nosso Deus é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos estar louvando a esse Senhor.
momento de louvor agradável, né? Nós queremos estar apenas reforçando o comunicado que já foi dado nesse domingo com relação ao fato de nós ainda não estarmos reunindo aqui dentro do nosso templo, porque depois de uma reunião que nós tivemos na última quinta-feira, nós ponderamos inúmeras situações e consideramos extremamente prudentes, sabendo que ainda virá o inverno, situação em que tudo está apontando para que as coisas venham ter circunstâncias um tanto ruins, não favoráveis com relação a essa pandemia, de nós permanecermos tendo os nossos cultos sendo transmitidos através do YouTube. Por isso, mais uma vez, pedimos a compreensão de todos os irmãos e que continuem em oração, pedindo que Deus, através do seu poder, repreenda todo esse espírito de enfermidade, trazendo cura e cessando toda essa situação de pandemia, para que a gente possa novamente ter tranquilidade para estarmos aqui na nossa igreja, não apenas com um pequeno grupo, mas envolvendo crianças, envolvendo os idosos, na comunhão em que sempre tivemos de uma maneira muito agradável e também agradável ao Senhor. Por isso, nós pedimos que os irmãos continuem em oração e a compreensão diante dessa situação. Hoje à noite, a mensagem será transmitida pelo nosso irmão evangelista Jailson, da nossa congregação em Laranjal. Vamos orar por este momento. Pai, queremos te dar graças porque o Senhor é bom. Sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor está zelando pelas nossas vidas em nos proteger, não apenas dessa pandemia, mas de toda e qualquer enfermidade. E sabemos também, ó Pai, que o Senhor se alegra em nos colocarmos na Tua presença para cantar, glorificar o Teu nome, mas te pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade nos nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, que ela venha edificar a nossa vida. Abençoe o nosso irmão Jailson, para que ele seja instrumento do Senhor nas Tuas mãos a falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo te oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 66 ao versículo 69. Abra comigo então a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e escolhido que Tu és o Santo de Deus. Queria, nesse momento, compartilhar contigo, que nos ouve, que nos assiste, uma mensagem que nos fala sobre o alicerce da fé. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, é de suma importância nós refletirmos como anda a nossa fé, como anda o nosso viver com o Senhor. No capítulo 6 do seu Evangelho, o apóstolo João relata que Jesus, ele deu informações minuciosas sobre quem ele era e que tipo de missão veio desempenhar aqui no mundo. Jesus identifica-se claramente como o único que pode dar a satisfação real daquilo que a humanidade necessita, demonstrando que quando ele chama alguém, ele o chama, ele o faz o seu chamado para que a pessoa se dedique exclusivamente e totalmente a ele. Não há outro alimento que sacie, não há outra água que diminui a sede da alma. Jesus condena a religiosidade baseada na tradição e nos costumes dos antepassados. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados
do vosso fútil procedimento, e nem mesmo a fé genuína dos antigos tem valor para os homens do presente. Em resumo, irmãos, não basta acreditar na fé, é preciso ter fé. E mesmo entre os pregadores de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus, havia ali muitas pessoas pelo pão, havia ali muitas pessoas pela cura, pela fama, e até mesmo pela forma de doutrina ou perspectivas pessoais. A conclusão de Jesus sobre a natureza do seu chamado está expressa lá no verso 65. E Jesus então vai falando aos seus seguidores, dizendo: quem estiver seguindo por motivos pessoais, ou enganando-se com falsas esperanças, podiam ir embora. E é justamente por isso que muitos efetivamente abandonaram a Jesus. Hoje não é nada diferente. Nos nossos dias, há muitas pessoas se declarando seguidores de Jesus, mas seguem Jesus pelos mesmos motivos, pela fama, pelo dinheiro. Seguem Jesus por um momento que estão passando de dificuldade na saúde. Seguem Jesus porque estão passando por lutas na família. Alguns seguem Jesus pelo conhecimento, outros pela amizade. E esses motivos continuam sendo fúteis e inúteis e vazios. Muitos irão abandoná-lo na primeira oportunidade. A primeira oportunidade diante de uma prova ou diante de uma dificuldade a qual passar. A pergunta feita por Jesus aos seus discípulos ainda é pertinente aos nossos dias. E Jesus vai perguntando a cada um, dizendo: por que seguir? Ou por que continuar me seguindo? Por que não abandoná-lo? Por que não aproveitar os prazeres que são oferecidos o tempo todo, de todos os tipos, por esse mundo? É com tristeza, meus irmãos, que vemos que apesar de toda a informação disponível, de toda a tecnologia, a atual geração é uma geração sem rumo. É uma geração que não sabe por onde ir. Veremos aqui, nesse momento, uma preciosa reflexão de 3 modelos de direção que podem vir a ser, ou talvez sejam, os seus. E o primeiro exemplo que quero compartilhar é o dos que não querem nada com Jesus. Nenhuma proximidade com sua santidade, nenhum conhecimento dos seus ensinos, nenhum compromisso com a verdade. Veja o verso 66, que vai nos falar no primeiro ensino, que são aqueles que não estão aqui. Durante o ministério terreno do Senhor Jesus, embora multidões o procurassem, havia muito mais pessoas que não o conhecia e que não queria nada com ele. No máximo, as pessoas queriam curiosidade a respeito da sua fama, mas as pessoas não queriam um relacionamento com Jesus. Mesmo durante os impressionantes eventos da crucificação e do Pentecostes, e os milhares de convertidos ali, havia 100 vezes mais pessoas em Jerusalém que não queriam nada com Jesus. Para cada convertido, uma centena de pessoas não deram a menor atenção para aqueles pregadores que eram estranhos naquele lugar. Ali nós víamos muitas pessoas, haviam muitas pessoas que, mesmo sabendo que o Messias havia sido traído, humilhado, morto na cruz, que era o símbolo da maldição, e depois jogado em um túmulo que agora está vazio, havia muitas pessoas que não queriam nada com Jesus. O que Jesus tem a nos dizer sobre eles? Para Jesus, eles são os campos brancos, prontos para a ceifa. Logo chegará a colheita, e ela é para todos. Mas onde estão os trabalhadores? É interessante que Jesus, ele não procura por ceifeiros,
A palavra do Senhor, ela nos fala que Jesus procura por trabalhadores. Ainda é tempo de limpar, meus irmãos. Ainda é tempo de adubar. Se cada cristão genuíno tomar como seu trabalho fazer discípulos, a cada ano teríamos uma abençoada colheita. Vemos isso no plantio do milho, da soja, da aveia. Vemos que o agricultor, pelo menos uma vez por ano, ele faz a sua colheita. É exatamente isso que deveria acontecer. Nós, como crentes, como cristãos, deveríamos nos alegrar da colheita no reino do Senhor. Mas o que quero realmente destacar é que existe uma numerosa multidão que tem como seu princípio de conduta não querer nada com Jesus. São os que não estão aqui. Mas o segundo ensino que eu quero deixar aos irmãos é o ensino de atitude que pode ser encontrado em uma outra multidão. Uma multidão um pouco menor que a primeira. Isso está expresso lá no verso 67. São os que não aguentam as dificuldades, são os que não aguentam as correções, as disciplinas, as exigências de ser um discípulo de Jesus. Não querem as implicações do discipulado, não desejam renunciar a si mesmo, aceitam até certo ponto o não pode de um discípulo, mas como é um discípulo superficial, ele logo abandona. Mas quando se trata de abrir mão de si mesmo, de deixar ele de ter em suas mãos o controle das suas atitudes, reagem com indignação e abandonam. Para estes, a religião se torna um fardo. Então são os que estiveram aqui. Um pesado fardo que carregam a vida inteira, desde que não lhe exijam a disposição de negarem-se a si mesmo. São chamados de discípulos, mas só aceitam o discurso do eu vim me salvar, rejeitando os mandamentos de quem diz eu sou o Senhor da sua vida. Então são os que estiveram aqui, mas não estão mais. O evangelista João diz que por causa da exigência e comprometimento total feita por Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram, retirando-se e não andando com ele. É provável que mesmo muitos dos que foram enviados de 2 em 2, num total de 70, também o tenham abandonado. Muitos ali curaram enfermos, expulsaram demônios, anunciaram o reino de Deus, mas em um determinado momento da caminhada, abandonaram a Jesus. Esse exemplo lembra claramente as palavras de Jesus, que quando afirma que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele está nos céus. Está escrito lá em Mateus capítulo 7, verso 21. Quantos desta pequena multidão não são nossos conhecidos? Quantos deles não trabalhavam até mais do que nós no reino do Senhor? De quantos talvez não tenhamos aprendido preciosas lições? Quantos não nos estimularam quando queríamos desistir? Ou nos levantaram quando estávamos caídos? Quantos deles não nos sustentaram quando nossos joelhos queriam dobrar? Mas eles não estão mais aqui. Saíram do nosso meio, não eram dos nossos. Choramos porque amamos, mas ficaram pelo caminho. Mas talvez daqui 5, 10 anos, alguns de nós estejamos reunidos, olhando fotos, vídeos de uma época que vivemos, talvez nos dias de hoje, e percebamos que muitos ficaram pelo caminho, companheiros de agora que ficarão pelo caminho. Talvez alguns que estão aqui hoje se juntem à multidão dos que estiveram aqui. É possível que você diga,
que é isso, desejando uma coisa dessas, e até diga: eu não, comigo isso não vai acontecer. E fique claro, não desejo a você isso. Mas depois de uma vida de caminhada na igreja, já podemos entender algumas coisas, ver como elas acontecem. E isso não quer dizer que gostemos ou concordemos. E isso está então ligado com o tema da mensagem desse momento, o alicerce da fé. Qual é o alicerce da sua fé? A Escritura nos avisa constantemente sobre isso, para que não confiemos em nós mesmos. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, aquele que está em pé, veja que não caia. Mas a resposta para isso é uma entrega total nas mãos do Senhor, o Senhor que não nos lança fora. O Evangelho de João, capítulo 6 mesmo, no verso 37, nos diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas o terceiro ensino dessa mensagem, além dos que não estão aqui, dos que estiveram aqui, ainda há esse terceiro ensino: os que não têm para onde ir. Veja o verso 68. Quando perguntados por Jesus do porquê ainda estavam por perto, eles simplesmente não tinham resposta. Não tinham para onde ir, já não são mais cidadãos desse mundo, são peregrinos aqui, são forasteiros. Foram desafiados a deixar tudo, e assim o fizeram. Deixaram emprego, deixaram família, deixaram amigos, deixaram bens e tudo mais em segundo plano. Perceberam que carregavam uma enorme carga de bijuterias e as abandonaram, trocando-as pela pérola de grande valor, que era seguir a Jesus. Diante do desafio de fé e de vida proposto por Jesus, eles fazem um rápido retrospecto de quem foram e como viviam, e percebem que viviam sem esperança, sem direção, e eles olham então para o lamaçal de angústia e incredulidade de onde saíram, e lembram então de uma religião vazia e ao mesmo tempo opressora que professavam. E agora entendem que melhor de tudo isto é a verdade, e ainda que dura nos lábios de Jesus. É verdade que é um grupo pouco numeroso, um grupo que Paulo chama de pobres, de fracos, de humildes e desprezados. Mas é justamente essa sua fraqueza que é a sua força. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, vai nos falar: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E é justamente quando nada são que o Senhor os usa poderosamente. Não podem voltar para o universo dos que um dia nada quiseram com Jesus. Também não poderão fazer como os discípulos de ocasião de festa, de pão e de peixe, de vinho e de curas. Esses são sim os que entregaram suas vidas a Jesus. Morreram para o mundo, estão mortos em um sentido que ninguém que não seja verdadeiro discípulo de Jesus consegue entender. Os apelos do mundo, com seus sons, com as suas luzes, não atingem sua alma, não lhes dizem nada ao coração. Daqui a alguns anos saberemos a qual grupo eu e você pertencemos, ou estamos pertencendo. Talvez você ainda não tenha se preocupado com isso até agora, meu irmão. Talvez você ainda não tenha pensado nisso, especialmente se você é filho de igreja, filho de crentes. Se você veio de fora, você sabe o vazio que existe nas luzes lá fora. Você sabe o vazio que existe nos sons, nas cores e nas ofertas de alegria que sobem a cada dia, que acontecem
a cada momento no mundo lá fora. Sabe como é, e espero que não queira voltar no vazio do mundo lá fora. Mas se você ainda não andou por lá, saiba que não vale a pena se contaminar com a poluição do mundo, com a futilidade, onde a única certeza é de que nada vale a pena e tudo é vaidade. Certo provérbio diz que há 3 tipos de pessoas: os nécios que erram e nunca aprendem, os inteligentes que erram e aprendem, e os sábios que aprendem com os erros dos outros 2. Que tipo de pessoa você é? Quando Pedro diz: para quem iremos nós? Ele está dizendo: Senhor, já sabemos para onde eles foram, vieram de lá, não vale a pena, não há nada realmente proveitoso lá. Assim Pedro está no diálogo com Jesus, e então ele diz: nós não temos mais nada com aquele mundo. E aí vai nos lembrar o que está escrito lá em 1 João capítulo 2, verso 15, onde diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o desejo é: só queremos o Senhor. Assim Pedro está dizendo: só o Senhor tem o que satisfaz o eterno anseio da nossa alma. E Pedro está dizendo: Senhor, nós fomos escolhidos pelo Senhor. E aí nós vamos entender, irmãos, de que o alicerce da fé daqueles que escolheram andar com Jesus era o próprio Jesus. E eu quero concluir a mensagem desse momento aos irmãos com o verso de número 69, onde não há nada melhor do que estar com o Senhor, do que estar na presença do Senhor, ouvir suas palavras. As suas palavras nos asseguram da vida eterna. E você, onde você está hoje? Está com Jesus? Deixo contigo essa palavra, deixo contigo esse desafio. Desafio você a ser o primeiro a mudar de rumo. Se até hoje você não era daqueles que acreditam que o único lugar para estar é ao lado de Jesus, se você ainda não estava entre os que seguiam a Jesus, desafio você a ser o primeiro. Mas se estava, te desafio a não ser o primeiro a mudar, mas a permanecer com Jesus. Lembrando que o tema da mensagem é o alicerce da fé. Que o alicerce da sua fé não seja a sua denominação. Que o alicerce da sua fé não seja o tempo que você participa da igreja. Que o alicerce da sua fé não seja a função que você exerce dentro da sua igreja. Ou que o alicerce da fé também não seja qualquer tipo de status que a igreja pode oferecer para você, mas que o alicerce da sua fé seja Jesus. Quando os discípulos são interrogados por Jesus, os discípulos dizem: para quem iremos, Senhor? Se o Senhor é o nosso alicerce, se o Senhor é o nosso Senhor. Que Deus assim esteja abençoando a sua vida em mais esse dia, e que essa palavra ela possa estar entrando no seu coração e fazendo uma imensa mudança, a você dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o alicerce da minha fé. Mas se o Senhor já é o alicerce da sua fé, você possa dizer: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o alicerce da minha fé. Convido você a fechar seus olhos nesse momento e vamos orar. Pai bendito, Pai de amor, nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o santo nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor
porque temos a oportunidade de ouvir a Sua palavra. Temos a oportunidade de ler as Escrituras Sagradas. E nesse momento em que nós ouvimos a Sua palavra, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha a trabalhar em nossos corações, para que estejamos firmados com Jesus, para que Jesus seja sempre o alicerce da nossa fé, para que nada venha nos abalar, porque Jesus é a rocha das nossas vidas. Que o Senhor assim esteja abençoando a cada um que se encontra em seus lares, que nesse momento nós não temos tido, ó Deus, a oportunidade de congregar, mas o Senhor tem continuado a nos dar a oportunidade a ter comunhão e intimidade com o Senhor nas nossas casas, nos nossos lares. Assim é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus. Amém.
edificados através da palavra do Senhor, nós desejamos que todos os irmãos tenham uma semana muito abençoada, tendo a proteção do Senhor no seu lar, em cada família, e essa semana seja uma semana de muitas e ricas bênçãos vindas dos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor grandioso do nosso Deus e Pai e a ação poderosa do seu Espírito esteja sobre toda a tua igreja desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe. Uma boa semana para os irmãos.